O Enigma da Consciência e a contribuição de Vilayanur Ramachandran. A consciência sempre foi um dos maiores enigmas da ciência. Como podemos ser conscientes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor? O que significa ser consciente de nossa existência e do ambiente? Essas questões têm fascinado filósofos e cientistas por séculos. Vilayanur Ramachandran, um dos principais neurocientistas cognitivos da atualidade, procurou entender os mecanismos do cérebro que dão origem à consciência humana, explorando como o cérebro constrói a experiência subjetiva. Ramachandran contribui para a neurociência cognitiva com uma abordagem única, combinando estudos de percepção, neuroplasticidade e distúrbios neurológicos para entender como a consciência se forma e se mantém. Suas investigações revelam aspectos fascinantes sobre o cérebro e como ele cria a sensação de ser, moldando nossa percepção da realidade. Neste vídeo, exploraremos as principais ideias e conceitos de Ramachandran sobre a consciência, suas implicações clínicas, terapêuticas e artísticas, e como suas descobertas estão mudando a forma como entendemos a mente humana. A consciência. Definições e perspectivas. A consciência pode ser definida de diversas maneiras, mas o estudioso a vê como uma projeção mental do cérebro, uma construção complexa que resulta da interação de diferentes áreas cerebrais. Ele propôs que a consciência não é algo que reside em uma única parte do cérebro, mas sim que ela emerge da interação dinâmica de várias regiões cerebrais que processam informações sensoriais, emocionais e cognitivas. Segundo Ramachandran, a consciência é a experiência subjetiva do mundo e de si mesmo. Isso significa que o eu consciente não é apenas um observador passivo, mas um construtor ativo da realidade. Ele sugere que o cérebro está constantemente criando e atualizando uma representação interna do mundo, com base em informações sensoriais e internas, para manter a experiência consciente fluida e adaptativa. Embora Vilayanur tenha uma perspectiva neurocientífica sobre a consciência, ele também propõe que a consciência pode ser estudada de maneira interligada com a percepção e a identidade. A forma como percebemos nosso corpo, nosso entorno e nossa identidade são fundamentais para a experiência subjetiva de ser consciente. O papel da percepção na consciência. A percepção desempenha um papel central na criação da consciência. Para Ramachandran, o cérebro é uma máquina de construção de modelos que usa informações sensoriais para criar uma representação coerente do mundo. O cérebro não apenas recebe informações do ambiente, mas também usa as expectativas e experiências passadas para prever o que veremos e sentiremos. As ilusões visuais, que ocorrem quando o cérebro enganado percebe algo de forma diferente da realidade, são um exemplo claro de como a percepção ativa influencia a consciência. Vilayanur Ramachandran estudou diversas ilusões visuais como a ilusão de Kanissa, onde o cérebro vê um triângulo, mesmo quando ele não está presente fisicamente, mas é sugestionado pela configuração de outras formas. Esses fenômenos ilustram como o cérebro preenche lacunas e interpreta o mundo de maneira a construir uma experiência consciente contínua. Ramachandran acredita que as ilusões são essenciais para entender como o cérebro processa e organiza informações, pois elas revelam as expectativas e inferências do cérebro ao lidar com dados sensoriais. A consciência e o corpo, o cérebro de espelho e a percepção do corpo. A percepção do corpo também é um componente crítico da consciência. Ramachandran propôs que o cérebro mantenha um mapa corporal dinâmico e flexível, o que nos permite ter uma percepção contínua e ajustada de nossos próprios corpos. Isso é evidenciado por distúrbios como a síndrome do membro fantasma, onde pacientes amputados continuam a sentir seu membro ausente. Ramachandran desenvolveu uma abordagem terapêutica inovadora, usando espelhos para ajudar pacientes a superar a dor fantasma. A terapia com espelho consiste em mostrar ao paciente o reflexo de seu membro intacto, ajudando o cérebro a reconstruir a percepção do membro perdido. Essa técnica não só alivia a dor,
mas também fornece insights sobre a neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de se reorganizar e reconstruir sua percepção do corpo. Essa descoberta tem implicações significativas para a consciência corporal, pois sugere que nossa percepção do corpo não é fixa, mas flexível e passível de adaptação. A consciência e o eu, a formação do self e a identidade. A consciência do self é outra área central no estudo de Ramachandran. Como o cérebro cria a percepção de ser e constrói o conceito de identidade. O estudioso argumenta que o self consciente é formado pela interação de diferentes sistemas cerebrais que processam informações sobre o corpo, o ambiente e a relação com os outros. Ele também investigou como distúrbios neurológicos, como a síndrome de Capgras, afetam a percepção do self. Pacientes com essa síndrome acreditam que amigos e familiares foram substituídos por impostores. Ramachandran sugeriu que isso ocorre devido a uma desconexão entre as áreas do cérebro responsáveis pelo reconhecimento facial e aquelas ligadas à emoção e memória, afetando a identidade e a percepção do self. A exploração de Ramachandran sobre a consciência do self ajuda a entender como as relações interpessoais e a percepção do corpo interagem para formar a identidade. A consciência e os distúrbios neurológicos. Casos icônicos de Ramachandran. Ramachandran utilizou casos clínicos para explorar as complexas interações entre o cérebro e a consciência. A síndrome de Capgras e a síndrome de negligência espacial unilateral fornecem insights sobre como o cérebro processa a identidade e o self. Além disso, a síndrome do membro fantasma revelou como a percepção do corpo pode ser alterada, enquanto distúrbios de percepção espacial, como a negligência espacial unilateral, mostram como a consciência pode ser afetada quando áreas do cérebro responsáveis pela percepção do espaço e do corpo são danificadas. Esses estudos mostram como a consciência não é uma função isolada do cérebro, mas o resultado da interação de várias áreas e sistemas neurais, muitas vezes suscetíveis a distúrbios. O estudo da consciência através das ilusões e da arte. Ramachandran também explorou como as ilusões visuais podem ajudar a entender os processos cerebrais que geram a consciência. Ele desenvolveu a teoria das regras da beleza, que explica como o cérebro responde de maneira universal a certos padrões visuais, como simetria e proporção. Além disso, Ramachandran discutiu como a arte está intimamente ligada à percepção e à consciência, sugerindo que a arte é uma forma de expressão da consciência, e que certos padrões artísticos ativam áreas do cérebro relacionadas à percepção, emoção e movimento. Ele explorou como os arquétipos presentes na arte se relacionam com a formação da identidade e da experiência consciente. Aplicações práticas, terapias e implicações clínicas. As descobertas de Ramachandran têm implicações diretas para o tratamento de distúrbios neurológicos e psicológicos. Terapias como a terapia de espelho têm sido eficazes no tratamento de condições como a síndrome do membro fantasma, enquanto outras abordagens baseadas na neuroplasticidade têm mostrado promissores resultados no tratamento de distúrbios de percepção e identidade. O trabalho de Ramachandran também tem gerado novas possibilidades para a neuropsiquiatria, mostrando como a terapia pode reconfigurar a percepção e a consciência de maneira mais profunda e eficaz. O futuro do estudo da consciência e a pesquisa de Vilayanur Ramachandran. O estudo da consciência ainda está longe de ser resolvido, mas as contribuições de Ramachandran fornecem uma base sólida para futuras pesquisas. A compreensão da neuroplasticidade, das ilusões e da interação entre os sistemas sensoriais e cognitivos continua a expandir as possibilidades de tratamento e compreensão da experiência subjetiva humana. As implicações de seus estudos para o tratamento de distúrbios neurológicos e psicológicos são vastas, e suas ideias sobre a arte e a percepção do self continuam a desafiar e enriquecer o entendimento da consciência humana. Este vídeo fornece uma visão abrangente do trabalho de Vilayanur Ramachandran,
seus conceitos sobre a consciência e como seus estudos podem ser aplicados tanto na neurociência quanto na prática clínica. Desde as investigações sobre percepção até as terapias inovadoras, Ramachandran tem sido um líder no avanço do entendimento de como o cérebro cria a experiência da realidade. Seu trabalho não apenas ilumina as complexidades da mente humana, mas também abre portas para novas formas de tratamento para aqueles que sofrem de distúrbios neurológicos e psicológicos. Se inscreva no canal.